Bom dia, pessoal. Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, que eu já havia começado na aula anterior, falando sobre a indústria na América Latina, nós vamos observar que o setor industrial da América Latina, ele não é homogêneo, ou seja, ele apresenta diferentes níveis de desenvolvimento. E aqui nesses gráficos é o resumo é, que retrata para nós a participação de produtos industrializados nas exportações. Eles são diferentes em vários países e faz também a comparação com os produtos primários, que são aqueles produtos ligados à terra, que vêm do extrativismo, da pecuária, da agricultura. Então, aqui o autor coloca América Latina, produção de produtos industriais e primário. E ele mostra na legenda, de azul, os produtos primários e de amarelo, os produtos industrializados. Ele pega alguns países para mostrar esse nível diferente de desenvolvimento. Ou seja, aqui ele mostra que a Bolívia, grande parte, 95% dos produtos que são exportados pela Bolívia são produtos primários. Em contrapartida, a grande parte dos produtos domésticos que são exportados são produtos industrializados. Então, ele mostra aqui para nós que são diferentes os níveis de desenvolvimento, principalmente em relação a produtos industrializados nas exportações. E o que a gente vai analisar que essa diferença, esse contraste, ele é resultado das políticas implantadas por governos desses países latino-americanos que passaram a apresentar um rápido desenvolvimento da sua indústria a partir do século XX. Por que esses países começaram a se industrializar? Porque ocorreu alguns motivos para que isso acontecesse. Então, por exemplo, a Argentina, o Brasil e o México, eles foram obrigados a diminuir a sua dependência em relação às importações de produtos industrializados, porque ocorreu, primeiramente, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a crise de 1929 nos Estados Unidos, e todos esses itens, né, fizeram com que Argentina, Brasil e México precisassem diminuir a sua dependência em relação às importações de produtos industrializados. Ou seja, esses três itens, esses três motivos forçaram os países latino-americanos a começar a se industrializar. E, inicialmente, essa fase da industrialização, a primeira fase, foi surgindo as indústrias de bens de produção, que são indústrias de base, que transformam matéria-prima bruta em matéria-prima processada. Então, são as indústrias siderúrgicas, petroquímicas, onde vai gerar ali o ferro, o alumínio, a gasolina. E depois, quando elas foram crescendo, passaram então para a indústria de bens de consumo, que é a segunda tipo de indústria que foi surgindo nos países latinos. Então, essa indústria de bens de consumo, ela transforma a matéria-prima bruta ou mesmo matéria-prima já transformada pela indústria e faz com que se transforme em outro produto de bens de consumo, que seja um bem de consumo durável, como um carro, uma geladeira, ou bens de consumos não duráveis, como, por exemplo, alimentos. Então, a indústria nos países latinos se deve ao seu início de desenvolvimento à crise, né? Da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, da crise dos Estados Unidos, e fez com que esses países diminuíssem um pouco a sua dependência em relação a produtos industrializados. Então, esses acontecimentos, né, que levaram os países latinos a desenvolver a sua indústria, também necessitava de criação de mercado consumidores, porque se o mercado não vai consumir os produtos, como que as indústrias vão sobreviver, né? Então, houve uma criação de mercado consumidores, a adoção de medidas protecionistas, que é
o governo ajudando a proteger os produtos nacionais. Houve essa proteção. Houve, então, um aumento de taxas alfandegárias para produtos importados, concessão, que é conceder benefício às indústrias nacionais e também promover o desenvolvimento. Isso tudo por parte do governo, né? Agora, ao mesmo tempo, foram feitos grandes investimentos para que a indústria brasileira, a indústria argentina, a indústria latino-americana se desenvolvesse. Foi preciso criar investimentos em relação a usinas de energia, principalmente as hidrelétricas, porque as fábricas necessitavam de energia para a produção, né, para o trabalho. E aí, nós vamos ver na página seguinte, iniciando aí a fase da industrialização, principalmente aqui no Brasil, né, que é um dos países da América Latina, você tem aqui a vista da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que foi construída e inaugurada em 1941, no governo de Getúlio Vargas. E essa usina, né, essa Companhia Siderúrgica Nacional, ela ainda é a maior indústria siderúrgica da América Latina. Né? E o que a gente vai observar é que, a partir da década de 1980, mudando aí com a política, o autor coloca a política neoliberal, onde que havia uma redução do papel do Estado, com essa política a partir de 1980, nós vamos ver que houve o fim dos subsídios e restrições às importações, privatização das indústrias estatais, e esses fatores, de um modo geral, levam a uma crise no setor industrial, e já era um setor de indústria não tão desenvolvida, principalmente tecnologicamente, né? Eram indústrias simples. E uma crise no setor industrial levaram, então, principalmente, continuarem, de uma certa forma, indústrias dependendo de produtos, né, de outros países. Então, nós vamos ver que, em decorrência da história, principalmente aí da história de exploração e da demora em se industrializar, então, em decorrência do processo de industrialização dos países da América Latina, o que vai desenvolver aí no início é as indústrias de base, né? Como as indústrias também de bens de consumo, de baixo valor, e tudo isso ainda representa a base da indústria na maioria dos países latinos, ou seja, indústrias fracas, indústrias que é baseada na siderúrgica, na metalúrgica, que é baseada ainda na indústria têxtil, alimentícia. Nós não temos, por exemplo, indústrias que têm alta tecnologia. Tanto é que nós vamos ver aqui, ó, o autor colocando para vocês, lá no último parágrafo da página 386, ele fala assim, ó, mesmo os países que detêm os mais diversificados parques industriais não se encontram tecnologicamente desenvolvidos. A maior parte das indústrias latino-americanas precisam, né, depende da importação de produtos industrializados de países desenvolvidos, em especial os produtos que são considerados de alta tecnologia. Então, o que a gente vai ver é que ainda as indústrias latino-americanas necessitam de indústrias de alta tecnologia que são desenvolvidas nos Estados Unidos, na Europa, que produzem, né, produtos e que o Brasil acaba, não só o Brasil como os países latinos, acaba necessitando desses produtos. Agora você fala, por que lá nesses países eles têm produtos de alta tecnologia? Um dos motivos é por causa dos baixos custos de produção e da ausência de leis trabalhistas, de leis ambientais rígidas. Né? Então, lá eles conseguem
fazer seus produtos a baixo custo. E aqui o Brasil, para concorrer, o México, a Argentina, a Bolívia, seus produtos muitas vezes ficam muito mais caros. Então, para proteger a economia desses países latino-americanos, eles criaram blocos econômicos. Então, nós vamos ver, a partir de agora, os blocos econômicos que tem aqui na América Latina. E esses blocos econômicos, eles são formados por grupos de países que visam aumentar as suas trocas comerciais com a diminuição, com a redução de impostos e importações, né? E com isso eles formam pequenos grupos. Então nós vamos ver que alguns dos principais blocos da América Latina são esses aqui, ó, blocos econômicos aqui que nós vamos observar. O primeiro e um dos maiores é o Mercosul. O que significa? Mercado Comum do Sul. Então, é esse de um tom meio marrom escuro, meio vermelho, aqui onde está esse riscado, são os países que participam de uma certa forma do Mercosul. Mas nós temos riscadinho aqui, ó, todos esses riscadinhos aqui são membros associados do Mercosul. Então, Mercosul, Mercado Comum do Sul, foi firmado na cidade capital, né? Assunção, em 1991, e inicialmente reuniu Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, com o objetivo da retirada gradual das tarifas alfandegárias e restrições não tarifárias. Então, esse foi o primeiro objetivo, retirar aos poucos tarifas muito altas entre produtos desses países membros, né? Depois, desde 1994, nós vamos ter países membros do bloco que impõem as mesmas tarifas de importação ou TEC, que significa tarifa externa comum, às nações de fora do bloco. Essas nações fora do bloco são nações que elas muitas vezes elas participam, mas não é com tanta força nas exportações ou importações. Elas participam com menor intensidade. Então, nós vamos ver aqui, em 2002, foi assinado o Tratado de Livre Trânsito e Residência, permitindo que as pessoas, né, tivessem uma certa liberdade de sair de um país e ir para o outro, para estudar, para fazer turismo. Então, aqui no Mercosul, tem essa liberdade de intercâmbio, né, entre pessoas desses países. Agora, nós vamos ver que outros países também foram incorporados ao Mercosul. Então, está aqui a Bolívia, Chile, Colômbia, Suriname, todos esses que você vê aqui, ó, com risquinhos, são membros associados. Agora, esse aqui, ó, o Suriname e a Guiana, eles assinaram um acordo para ingressar no bloco, mas ainda não aderiram ao TEC, que é a Tarefa Externa Comum. E eles têm menos peso nas decisões, né? Por isso que eu falei que eles participam com menos intensidade. Agora, nós vamos ver que o México, ele não é aqui do Sul, né? Da América do Sul. O México, ele é da América Latina e faz parte da América do Norte. Então, o México, ele é apenas considerado um observador. Agora, a Venezuela, em 2012, ela entrou no Mercosul, mas quando foi em dezembro de 2016, ela foi suspensa do Mercosul por questões políticas, né? Agora, nós temos aqui outro também bloco econômico, que é a ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. Foi criado também com o objetivo de beneficiar os países latino-americanos mediante acordos comerciais. Então, nós temos aqui também, nesse lilás aqui, ó,
vários países que são integrantes, né, desse grupo, desse megabloco, desse bloco econômico, né? Então, nós temos Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, vários países aqui são associados do grupo ALAD. Nós temos também esse aqui, ó, que nós vamos ver, é o CARICOM. CARICOM é Comunidade do Caribe, ou comunidade, em alguns falam caribenha, né? Comunidade caribenha ou Comunidade do Caribe, CARICOM. Também foi criado com o objetivo de desenvolvimento econômico e integração política dos seus membros associados. São todos eles países localizados no Caribe, ou seja, na região aqui, ó, da América Central. São países, então, que integra esse grupo denominado CARICOM. Agora, nós temos também a Associação Latino-Americana de Integração, ALAD, CARICOM, MERCOSUL. E nós temos ainda a Comunidade Andina, Comunidade Andina das Nações, que é o CAN, Comunidade Andina das Nações, que é um bloco dos países da Cordilheira dos Andes, é formado por países que têm território na Cordilheira dos Andes. O objetivo desses países é a criação de uma união aduaneira, estabelecendo uma zona também de livre comércio. E nós temos também o MCCA, Mercado Comum Centro-Americano. Mercado Comum Centro-Americano. Também é um bloco formado desde lá de 1960, com o objetivo da criação de um mercado comum, e é constituído por 5 países da América Central. Então, esses países da América Central são Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, são esses paizinhos que estão aqui, né? Então, os blocos econômicos, eles, de uma certa forma, ajudam a ter uma troca comercial com diminuições aí na parte da redução de impostos, né? Agora, nós temos também, trabalhando ainda sobre a América Latina, nós temos aqui as questões socioeconômicas da América Latina. Nós vamos ver que os países da América Latina são bem menos desenvolvidos do que os que nós vamos estudar, que é a América Anglo-Saxônica, e também menos desenvolvidos que os países da Europa. E nós vamos observar que existem evidentes contrastes entre os países latino-americanos. Entre os próprios países aqui da América Latina, nós temos contrastes na economia e no desenvolvimento. Por quê? Porque nós vamos observar que Brasil, México estão entre os maiores do mundo em potência econômica. Então, a economia do México e o Brasil está entre as maiores do mundo, porque elas são nações que têm o IDH, Índice de Desenvolvimento Elevado, como a Argentina e o Chile, também apresentam e aparecem à frente de alguns países da Europa. Então, o que o autor está dizendo aqui para nós, que nós temos aqui na América Latina países que, ao mesmo tempo, têm uma forte economia e um alto IDH, são países que, sendo considerados subdesenvolvidos, eles estão na frente do que alguns países da Europa. E, ao mesmo tempo, grande parte da América Central, que também é aqui da América Latina, são países que têm um parque industrial pouco desenvolvido e baixo IDH. Então, há uma diferença de desenvolvimento até entre os países aqui da América Latina. Então, você observa aqui nessa foto, são 2 capitais, aqui é a capital Santiago, que é a capital do Chile, né?
agora que é uma das cidades com maior índice de desenvolvimento humano da América Latina, e em contrapartida nós temos a capital do Haiti, Porto Príncipe, que está entre os países mais pobres da América Latina. E para compreender essas causas de subdesenvolvimento da América Latina, nós precisamos relembrar que esses países foram colônias de exploração e que, após o processo de independência, eles ainda continuam dependentes tecnologicamente e economicamente dos países desenvolvidos que têm grandes parques industriais. Hein? E quase inexistente aí nesses países, nós vamos ver as tecnologias, em alguns são praticamente inexistentes. E ao longo do século XX, o desenvolvimento econômico da América Latina se deu por meio de sucessivos empréstimos, aumentando aí a dívida externa. Então, dívida externa é quando um país ele pega, né, dinheiro com outro. Então, dívida externa, quantia devida por um país a outro, decorrente de empréstimos pedidos ao exterior. Esses são pedidos a países que têm mais riqueza, países desenvolvidos, né? Então, uma vez devedor, esses países dependem muitas vezes de outros empréstimos, e aí são empréstimos internacionais, eles vão recorrer ao FMI, ao Banco Mundial, e com isso sua dívida externa muitas vezes vai aumentando, e na medida que demora a pagar essa dívida externa, aumenta aí os juros, né? E aqui nós temos um gráfico que mostra a evolução da dívida externa dos países da América Latina. Então, aqui ele inicia lá em 1970, 1975, pouca dívida externa. Mas na medida que vai surgindo a necessidade de criar suas indústrias, né, o desenvolvimento industrial, eles vão buscando dinheiro em outros países e, em nome desse progresso, eles vão também aumentando a sua dívida. Então, você observa aqui, ó, que é crescente a dívida dos países da América Latina. Agora, muitas vezes, o que leva também essa desigualdade social dos países e também das pessoas, em relação principalmente à população, também fatores que a gente ainda traz lá do período colonial. Então, nós vamos ver que na época da estrutura do Brasil colônia, Argentina colônia, países da América Latina colônia, eles tinham uma concentração muito grande de terras, né? Então, havia aqueles latifundiários, e essa concentração de terra na mão de poucos é uma questão social que faz com que algumas pessoas tenham muito e outras não têm nada. Então, quando a gente observa isso aí, nós vamos ver essa consequência aqui, ó. Manifestação de trabalhadores rurais pela reforma agrária. Então, sem acesso a lote de terra para esse agricultor pequeno plantar para sua subsistência, nós vamos ver que eles começam a fazer aí algumas manifestações. Por quê? Porque alguns trabalhadores rurais dos países latino-americanos, eles foram obrigados a abandonar o campo, né? E seguir para a cidade em procura de empregos. Não achou. O que eles sabem fazer? Trabalho rural. Então, eles reivindicam, sim, que haja uma reforma na estrutura das terras, ou seja, essas enormes fazendas, essas grandes propriedades sejam divididas para que tenham mais pessoas plantando, colhendo, né? E o que a gente observa aqui é também uma economia em crise, que pegou como destaque a economia argentina e a crise do século XXI. Então, aqui o autor traz para nós um textozinho, que é o final da aula de hoje,
E o autor coloca que o caso da Argentina merece destaque por ser um dos países desenvolvidos da América Latina e também um dos que mais foram afetados pela ação dos seus governantes. E com isso ampliaram a dívida externa, né, da Argentina. Então aqui o autor começa dizendo o seguinte: mergulhado em uma profunda crise em 2001, o país Argentina declarou suspensão do pagamento em razão da falta de recursos, ação que é conhecida como moratória. Aí, durante o governo de Nestor e Cristina Kirchner, que foi um período de 2003 a 2015, a Argentina passou de uma breve recuperação a uma nova recessão econômica, que foi agravado com aquela crise mundial em 2008. E isso, juntamente com a desvalorização da moeda da Argentina, a inflação elevada, altas taxas de desemprego, o déficit previdenciário, que nós já aprendemos em aulas anteriores, que o déficit previdenciário é quando o governo gasta mais dinheiro pagando os aposentados, as pessoas afastadas pelo INSS, do que arrecadando dinheiro do contribuinte, né? Então, o que aconteceu? Por causa de vários fatores, houve uma eleição e Maurício Macri, em 2014, ele foi eleito. Desde então, ele começou a fazer umas medidas para ver se melhora o país. E dentre essas medidas, a mais polêmica é a da reforma da Previdência, com a revogação, ou seja, retirando alguns direitos trabalhistas já conquistados e gerando aí no país protestos constantemente. Inclusive, você tem aqui, ó, finalizando, a manifestação contra as reformas propostas pelo governo Macri em Buenos Aires, na Argentina, em 2018. Então, está aí a nossa aula de hoje, onde vocês vão fazer depois leitura do conteúdo, né? Começando lá na página 385 e finalizando aqui nessa página 390. Então, estudem, façam as atividades e